Apoio Instituto da Construção, formação profissional. E Casa do Construtor, aluguel de equipamentos. Olá e bem-vindo a mais uma Casa Conceitos, o programa para quem gosta de aprender algo novo. E hoje nós temos uma sugestão bem interessante e é sobre iluminação. Na verdade, a ideia vem de um mecânico lá de Uberaba, o Alfredo. Em meio a uma crise energética por volta de 2001, o Alfredo precisava trazer mais energia para a sua oficina mecânica. E o que aconteceu? Ele teve uma ideia brilhante, utilizando uma garrafa PET, água, um pouquinho de água sanitária e alguns outros itens que eu vou mostrar para vocês já já. Mas antes disso, eu gostaria de chamar a dica da arquiteta. Vamos ver primeiro? Apoio Lino Imóveis, venda, locação e administração de imóveis. E vidraçaria Poços de Caldas. Olá, eu sou a arquiteta Vivian Trielli e a dica de hoje é sobre iluminação. A iluminação faz toda a diferença em um projeto arquitetônico, seja ele de interiores ou de exteriores, valorizando espaços e realçando elementos decorativos. O fato de se utilizar de uma luminária, de uma lâmpada adequada, destaca e evidencia elementos construtivos, criando volumetria, movimento e uma ambientação cenográfica para o seu projeto. Um bom projeto de iluminação se faz em conjunto com o projeto arquitetônico, já se prevendo uma altura de pé direito maior para se possibilitar assim a correta locação de pontos de iluminação, que podem ser instalados no piso, na parede ou no forro. Agora, para você que deseja reformar e não quer trabalhar com gesso, uma dica é se utilizar de luminárias que possibilitem o efeito de luz indireta, o que pode ser conseguido através de luminárias como arandela, abajur e também aquelas peças de piso que nós chamamos de coluna. Isso vai dar um efeito legal e você não vai precisar do rebaixamento de gesso. Essas são algumas dicas de iluminação. Mas o fundamental é você saber que faz toda a diferença a contratação de um profissional capaz de estar calculando a potência, os lumens, todos esses dados referentes às luminárias e lâmpadas e aliando a isso a estética no momento da escolha da luminária correta para cada ambiente. Isso fará com que o seu projeto fique mais eficiente e ao mesmo tempo harmonioso. Fica a dica! Obrigado pela dica, Vivian. E voltando aqui ao nosso programa, eu vou dizer para você o que você vai precisar, os itens necessários para executar a ideia do mecânico Alfredo. Bom, anote aí. Você vai precisar de uma garrafa PET com água dentro, um pouco de água sanitária, além de uma massa plástica, luvas, um óculos de proteção, uma ferramenta de corte para cortar a telha, no caso aqui nós estamos utilizando uma esmerilhadeira. Dando sequência aqui com os itens, se você anotou aí, vamos executar o corte da telha. Bom, estamos aqui com a nossa esmerilhadeira, então a gente tem que estar sempre utilizando um óculos de proteção toda vez que a gente for fazer esse tipo de ideia. E fazer uma marcação também. Bom, então para isso eu vou estar pegando aqui, utilizando nosso esquadro, uma trena e um lápis. Então, qual medida é essa a necessária, né? Seria no caso a circunferência da garrafa, com um pouquinho de folga para você poder atravessar a garrafa. No caso ela tem aproximadamente 10 centímetros. Então você pode estar fazendo essa marcação. Perfeito, de 10 centímetros e está cortando ao redor. Vamos lá então? Realizamos aqui o nosso corte e é claro, após esse corte nós podemos fazer um lixamento ao redor aqui para poder tirar essas imperfeições e testar a garrafa d'água e encaixá-la, né? A gente vai levantar essa telha a mais ou menos na metade da garrafa. Então o que é o ideal aqui? É nós deixarmos metade dessa iluminação para baixo e metade para cima. Essa luminária ela funciona através da reflexão do sol. Então, dessa maneira aqui, nós já temos ela instalada. O próximo passo agora seria, na verdade, aplicar a nossa massa de vedação aqui. Uma massa plástica vai ser o suficiente. Deixa eu dar uma organizadinha aqui e a gente já volta já para poder estar realizando isso aqui. Vou chamar um breve intervalo e a gente vai fazer essa vedação finalizando esse bloco. Volto já.
Alice Planejados, 32 anos, sendo reconhecida como uma marca que representa confiança e referência no mercado moveleiro. Rua Luiz Maran, 108, 3714-1632. Olá, eu sou a arquiteta Vivian Trielli. Olá, eu sou o arquiteto Rodrigo Pereira e gostaria de apresentar no nosso escritório para você a Conceitos Arquitetura e Construções. Através de uma equipe capacitada e pronta para atender você, a Conceitos oferece projetos de arquitetura, interiores e exteriores, sempre priorizando a sua qualidade de vida, a eficiência energética e a valorização do seu imóvel. Agende um horário e venha projetar conosco. A Conceitos espera por você. Quebrou, a obra fica parada. Equipamento atrasou, a obra fica parada. Andaime que despecou, a obra fica parada. Dono da obra infartou, com essa obra parada. Olha o breque! Breque não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na Casa do Construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na Casa do Construtor. Quer se profissionalizar no setor que mais cresce no Brasil? Venha para o Instituto da Construção. São diversos cursos para construção civil, como pedreiro, pintor de obras, mestre de obras, instalador hidráulico, azulejista, eletricista, gesso acartonado e decoração. Garanta a sua vaga. Seja um profissional completo com diploma reconhecido em todo o país. Em Poços de Caldas, na Rua Nico Duarte, 968 Vila Cruz. Fone 3714-8393. Instituto da Construção. Formação para toda a vida. Apoio: Companhia Arte e Decorações, forros e paredes em drywall. E RJ Ar-Condicionado. E estamos de volta, obrigado por nos acompanhar. E agora, voltando aqui, fizemos o furo na telha e encaixamos a nossa garrafa. Bom, qual que é o próximo passo de se fazer? Bom, primeiramente eu só queria lembrar vocês que a água sanitária está dentro da garrafa. Então a gente coloca 2 tampinhas de água sanitária. É o suficiente para poder manter a água sempre clara e sempre limpa. O próximo passo agora seria abaixar um pouco aqui e com uma palha de aço a gente passar ao redor da garrafa. Por que a gente faz isso? Para dar um pouco de aderência. A gente vai estar utilizando a massa plástica para poder vedar, né, a telha e a garrafa. Então essa espécie de lixamento, para deixar aqui um pouco rugoso, ajuda muito na aderência da massa plástica. Bom, feito isso, vale lembrar também que a garrafa ela tem que ser posicionada na metade para baixo e metade acima da telha, né? Então vamos ver com a massa plástica o que nós temos que fazer. Temos aqui um pote de massa plástica e também um catalisador. Bom, vou pegar essa luva aqui para poder estar utilizando e vocês também, sempre quando forem trabalhar com esse tipo de material, utilizar uma luva, né? A massa plástica e o catalisador é uma mistura bem simples de se fazer. Bom, com as luvas em mão, a gente vai precisar também de uma espátula. Eu vou utilizar aqui essa área para fazer essa mistura. Então, esse catalisador aqui, ele vale para a lata toda. Eu vou estar despejando aqui toda a massa plástica da lata e estar utilizando esse catalisador. Depois de aplicado, é só fazer a mistura, né? Misturando bem a massa plástica ao catalisador para que a mesma possa enrijecer. Feita essa mistura de massa plástica, agora a gente vai ter, infelizmente, como a telha é ondulada, a gente não vai estar podendo utilizar a espátula. Então vamos ter que utilizar a mão mesmo, que no caso, sempre com luva, para fazer a aplicação. Aqui eu peguei um pouquinho e já vou começar a aplicar essa massa plástica no canto. A aplicação é feita de modo que a garrafa fique
bem paralela com a telha e que vede uma forma bem simples de fazer a aplicação, mas uma maneira bem eficaz de evitar que a água entre a garrafa e a telha. E voltando aqui com a nossa lâmpada, né? Ela já está pronta aqui, você pode observar a massa plástica dá esse acabamento. Ele fica um pouquinho excessivo, mas ele é assim mesmo, não existe outra maneira. É claro que você pode também pintar as suas telhas e dar um acabamento melhor. Na parte de baixo a gente pode observar que ele fica bem mais perfeito, né? E isso é necessário. Agora, existem fatores bem interessantes e bem importantes também para a gente lembrar que, no caso dessa iluminação aqui, através de medidores, nós descobrimos que ela vai gerar o equivalente a uma lâmpada de 40 até 60 watts de energia. Então isso é uma economia muito boa para todos, na verdade, né? E é claro, você pode estar utilizando isso em oficinas mecânicas, oficinas de modo geral, né? Barracões, ou mesmo aquelas áreas escuras dentro de sua casa. E isso vai ter uma economia muito grande, vai te ajudar muito com a sua conta. E um outro detalhe também bem importante é que você pode, a tampa da garrafa plástica, ela resseca, você pode também estar cobrindo ela ou com uma fita isolante, ou com um tubo de microfilme também, daqueles filmes antigos, você pode pôr para proteger e fazer com que ela dure mais também em cima do seu telhado. Bom, é uma dica bem sustentável, né, que está reaproveitando garrafas PETs, mas também você pode pensar em outros materiais a ser utilizado na telha também. Eu acredito que o vidro também possa ser viável, você está fazendo essa luminária e caprichando mais nos acabamentos, criando a sua própria iluminação. Essa é uma dica que a gente dá. O importante é ter a inspiração e depois acabar criando aquilo que você imaginou e fazer acontecer. Bom, gente, muito obrigado, mas daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai para um breve intervalo e vai voltar com um projeto. E o projeto dessa semana é um projeto muito especial, um projeto histórico, de patrimônio histórico aqui na cidade de Poços de Caldas. Então você não pode perder. Daqui a pouquinho eu estou com a Vivian Trielli aqui no estúdio para apresentar esse projeto para vocês. Alugue os equipamentos para sua obra ou reforma na Casa do Construtor. Tem o equipamento que você precisa, na hora que você precisa. Já são mais de 200 lojas pelo Brasil com locação garantida. Lá na Casa do Construtor. Rossi Planejados, 32 anos sendo reconhecida como uma marca que representa confiança e referência no mercado moveleiro. Rua Luiz Maran, 108, 3714-1632. Você sabia que o mestre de obras pode faturar muito? Chegou a sua hora! O Instituto da Construção de Poços de Caldas está com matrículas abertas para o curso de mestre de obras. Aprenda as normas de segurança do trabalho, organização financeira, matemática para construção, leitura e interpretação de plantas, liderança de equipe e muito mais. Trabalhe em construtoras como autônomo ou mesmo abra sua empresa e tenha muito sucesso. Em Poços de Caldas, ligue 37148393. Instituto da Construção. Formação para toda a vida. Olá, eu sou a arquiteta Vivian Trielli. Olá, eu sou o arquiteto Rodrigo Pereira e gostaria de apresentar o nosso escritório para você, a Conceitos Arquitetura e Construções. Através de uma equipe capacitada e pronta para atender você, a Conceitos oferece projetos de arquitetura, interiores e exteriores, sempre priorizando a sua qualidade de vida, a eficiência energética e a valorização do seu imóvel. Agende um horário e venha projetar conosco. A Conceitos espera por você. A Forguaçu Acabamentos ampliou sua promoção para você levar muito mais qualidade, bom gosto, modernidade e estilo para seus ambientes. São mais de 15 mil metros quadrados em porcelanatos das principais marcas e com descontos sensacionais. Aproveite e leve toda a Forguaçu para a sua casa. Forguaçu, o acabamento que transforma. Em São João e Mogi Guaçu.
Olá, estamos de volta aqui no nosso estúdio com a arquiteta Vivian Trielli para falar de um projeto super legal. Aliás, isso é mais do que um projeto, é um patrimônio histórico. Com certeza, Rodrigo, é um projeto que muito se discutiu a respeito, porque não se trata apenas de arquitetura, mas sim de trabalhar na lembrança, na memória de toda uma cidade, de toda uma história, não é? Sem dúvida. Esse edifício foi construído no final da década de 30, início da década de 40, com influências do estilo Art Deco, que na época era um estilo muito moderno, utilizado em vários prédios aqui da cidade. Mas antes de continuar, nós vamos chamar a ASEA, a Associação Sul-Mineira de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, para responder às dúvidas da população. A calçada do meu lote está muito danificada. De quem é a obrigação de consertá-la? Denise Almeida. Olá, Denise. Muito obrigada pela sua pergunta. A respeito da calçada, a responsabilidade é do proprietário do terreno. No caso, você. Essa calçada ela tem que estar em condições básicas para qualquer pedestre conseguir trafegar por ela sem sofrer nenhum tipo de acidente. Outra coisa importante que você tem que lembrar é que este terreno tem que se manter limpo, sem entulho ou sem mato alto, para evitar bichos e sujeira, cheiros para os seus vizinhos. Outra coisa que vale ressaltar é que esse lote, estando vazio, tem que ter uma mureta mínima de 30 centímetros na frente. Obrigada, até a próxima! Bom, e voltando ao nosso edifício, Vivian. Sim, em uma época em que os jogos de azar, assim chamados, eram proibidos no Brasil, funcionava ali o então Cassino Líder. Mas em outubro de 2013, um novo uso foi dado ao edifício, que já comportou cinema, um cassino, tornando-se agora uma academia, a BioHealth. Os novos locatários deram muita ênfase na preservação de vários elementos e características do imóvel, para que a memória do mesmo não fosse esquecida. Sendo assim, diversos elementos decorativos foram restaurados, como a fachada que se manteve, sendo o nome da academia cuidadosamente colocado no local de maneira a preservar a escrita original do Cine São Luís por baixo. E na área da recepção foi criado um painel contando um pouco sobre a história do edifício, que chamamos de memorial. E alguns elementos originais, como o piso, colunas, o florão da entrada, as arandelas e materiais como o fugê, foram mantidos e restaurados. Nos corredores de acesso ao salão principal, quadros com filmes já exibidos pelo cinema foram cuidadosamente selecionados, homenageando a época dourada do Cine São Luís. A sala, que antes era o átrio de acesso à sala de cinema, tornou-se uma área de descanso e lazer, na qual as portas originais de madeira foram valorizadas, além do forro com sanca e uma nova proposta de iluminação. No andar superior, uma antiga sala de apresentações de filmes VIP, a Sala Pullman, com assentos maiores e mais confortáveis, deu lugar a uma sala de spinning. Aproveitando a estrutura com diversos desníveis para a instalação das bicicletas em diferentes alturas, o salão principal tornou-se um ambiente amplo, com um pé direito de aproximadamente 16 metros de altura. Acredita-se que com a utilização consciente deste imóvel, a sociedade como um todo será beneficiada, uma vez que o imóvel receberá os devidos cuidados, se tornando parte viva e integrante dessa cidade, contribuindo assim para a manutenção de um centro repleto de edifícios históricos, belos e em pleno uso, não é? Sem dúvida. E a gente vale sempre lembrar também, Vivian, que um edifício histórico, um patrimônio histórico, nem sempre ele vai continuar a ter o uso original, como nesse caso de um cinema que virou uma academia. Então, mas o que vale de verdade é a preservação desses elementos característicos. Então a gente agradece a todos os proprietários desses tipos de imóvel que mantêm eles de forma adequada, agregando valor na nossa cidade. Eu gostaria de agradecer a você, telespectador, agradecer a você, Vivian, e não perca o próximo programa. Com certeza, não percam, tem mais Casa Conceitos. Até a próxima semana.